Apesar de termos o olhar voltado para a guerra entre Israel e Hamas no Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia segue a todo vapor. Num primeiro momento, nós olhávamos muito para a guerra entre Rússia e Ucrânia e esquecíamos que as tensões e os conflitos iminentes no Oriente Médio poderiam levar à guerra, como de fato estamos infelizmente assistindo entre Israel e Hamas. Agora, ao mesmo tempo, dá-se uma atenção muito significativa para a Palestina, a faixa de Gaza, Israel, enfim, e acaba se esquecendo de outras regiões conflituosas, e uma delas é sim a questão entre Rússia e Ucrânia, que infelizmente mais de um ano de guerra não chegou a uma solução pacífica. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, um recado importante. Estamos com a nossa promoção de Black Friday para o curso Geopolítica para Entender o Mundo ainda em andamento. E iremos até o último dia do mês de novembro de 2023 com a promoção 50% off. Venha estudar conosco. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês. Mas antes, aqueles recados importantes. Deixe o like, se inscreva no canal e divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E aí nós nos questionamos, a guerra entre Rússia e Ucrânia acabou ou não? Conforme vimos logo na introdução, a guerra segue em uma fase de congelamento, segundo muitos analisam, mas o fato é que não se vislumbra no horizonte uma paz, ainda que a Ucrânia tenha perdido diversas frontes e não tenha resultado com bons efeitos para a sua contraofensiva e tem perdido inclusive o entusiasmo do apoio dos Estados Unidos, e especialmente por parte do Congresso dos Estados Unidos. E, mesmo assim, nós temos uma Ucrânia na guerra contra a Rússia, vamos acompanhar. Então, a guerra está no impasse, a Rússia pretende obter territórios e pacificar a situação e, por sua vez, a Ucrânia precisa de mais recursos. Então, o cenário basicamente é esse, em alguma medida. Há um enorme impasse em relação a um eventual vencedor. No atual cenário, a Rússia pretende obter territórios, mas por outro lado, nós temos uma Ucrânia que necessita de mais recursos, ainda que nenhum dos dois países tenham apresentado avanços significativos nos últimos 5 meses de guerras. Nós temos, por sua vez, que ora, em vez a Ucrânia toma uma cidade, a Rússia vai ali e retoma a cidade e fica num impasse e sem grandes avanços territoriais, e também não há, infelizmente, avanços diplomáticos. O cenário atual é a contraofensiva ucraniana, a qual pouco avançou. Então havia uma grande expectativa há 5 meses, 6 meses, que nós teríamos uma contraofensiva ucraniana diante da ocupação militar russa, da invasão russa, enfim, e nós teríamos que a Ucrânia conseguiria empurrar a Rússia para leste, mas não consegue, avançou muito pouco. A contraofensiva envolve uma série de operações militares por parte da Ucrânia com o objetivo de retomada de oblasts, a exemplo de Donetsk, Kherson e Zaporizhia, que são 3 importantes territórios gigantes dentro da Ucrânia que a Rússia basicamente administra e conquistou livremente. A grande questão para a Rússia é manter-se na fronteira de guerra dentro do território da Ucrânia e anexar esses territórios para si ao longo do tempo. Pelo menos parece que esta é a estratégia russa. Agora, nós temos o uso por parte da Ucrânia de armamentos do Ocidente, especialmente blindados, como Bradley ou Abrams dos Estados Unidos, ou mesmo Leopard 1 da Alemanha, que simplesmente a Rússia tem destruído, e há vídeos mostrando a Rússia resistindo à contraofensiva ucraniana de maneira bastante firme, ok? Sem ceder muitos territórios e, por sua vez, em alguma medida, não seria exagero dizermos que a contraofensiva ucraniana acabou por ser uma operação fracassada, né? Porque não conseguiu retomar grandes extensões de território e chegamos apenas no impasse de uma guerra congelada, basicamente numa guerra de trincheiras, sem grandes movimentações territoriais de larga escala. A Rússia perde poucos terrenos no espaço conquistado ao longo da guerra, em decorrência da contraofensiva. É interessante nós observarmos aqui o mapa, né? Porque a perspectiva, através do mapa, nos dá uma dimensão do que está acontecendo no terreno, sem dúvida, não é? E é justamente a característica do nosso canal, que é fundamental no nosso curso, que é justamente o mundo no mapa. Aí nós vemos um mapa focado justamente no território da Ucrânia. Eu aumentei o mapa para que nós observemos, né? E aí nós temos nesta área rosa aqui
do território ucraniano, é a região onde a Rússia simplesmente se infiltrou. Temos aqui ao sul, conforme conhecemos, a Crimeia, e sabemos que a Rússia se apossou desse território desde 2014. Nós temos uma Rússia presente na região de Kherson, presente na região de Zaporizhia e presente nas províncias aqui dos territórios de Luhansk e Donetsk. E é interessante que nós percebamos também que o fronte de guerra entre o território amarelo, que é dominado pela Ucrânia, e o território vermelho, rosa, que é dominado pela Rússia, hoje é um fronte de guerra que tem pelo menos 1.000 quilômetros de extensão. Se nós fizermos, não é, em linha, o trajeto desde a região norte até o território aqui do Mar Negro, nós temos uma linha que nos mostra um conflito numa extensão geográfica territorial com mais de 1.000 quilômetros. Isto traz algumas consequências para as visões militares dos países em guerra, mas sobretudo difícil para os ucranianos. Vamos observar que as dificuldades para a Rússia existem, mas as dificuldades para a Ucrânia são mais acentuadas. Vejamos. Aqui um mapa, antes de avançarmos para as dificuldades, nós temos um mapa mostrando há poucos dias, no caso aí dia 26 de novembro, a posição geográfica das tropas no território. Nós temos aí o domínio basicamente russo em toda a região aqui, conforme nós mostrávamos, Rússia dentro do território da Ucrânia. E vale destacar ainda um marco importante de combate atual, é justamente as margens do rio Dnipro. Então, o rio Dnipro é um rio importante que vai cortar o território ucraniano desde norte até sul, não é? E nessa parte aqui, ó, nós temos o rio Dnipro, não é? Ele faz esse caminho, tá? Mas nesta localidade, na porção aqui sudeste do território atual ucraniano, nós temos muitas batalhas ocorrendo, especialmente aqui na região de Kherson e também aqui nesta outra região, que é a região de Zaporizhia. E há, por parte da ofensiva ucraniana, uma tentativa de tomar estas regiões, mas não tem conseguido avançar tanto. Nós temos que, importante, no caso, a tentativa da tomada de Kherson na região e também a tentativa de tomada da região de Zaporizhia por parte da Ucrânia, que não consegue avançar, conforme dizíamos, não é? E a marca importante da presença do rio, não é? Então o rio é um marco divisório importante no território da Ucrânia e as tropas no terreno ucranianas estão a oeste e as tropas russas estão a leste em relação a esse rio que nós mencionamos. E o cenário difícil para os dois lados na guerra é justamente este, observando o seguinte: nós temos os desgastes de natureza moral, sem dúvida, para a Ucrânia, que vê o apoio vindo da União Europeia, o apoio vindo dos países da OTAN, bem como também o apoio do próprio Estados Unidos, é um apoio que tem sido cada vez mais difícil. Ele existe politicamente, mas ele não existe em termos de capacidade militar, porque a necessidade de reposição de armas é um grande problema para a Ucrânia resistir e eventualmente fazer suas ofensivas contra a Rússia em território ucraniano. Okay? Então você tem aí um moral que em alguma medida é abalado. Além do mais, você tem um luto por causa das grandiosas perdas. É claro que as maiores perdas têm sido do lado ucraniano e, consequentemente, há uma dificuldade gigantesca da guerra ser continuada à medida que você tem a perda considerável e aí, eventualmente, o luto, né? Conforme dizíamos, a dificuldade, os 1.000 quilômetros de fronte de guerra. Isto é um terreno gigantesco. É uma extensão geográfica territorial de guerra enorme, que requer muitos recursos militares e também muitos recursos não só militares, mas econômicos, exige uma enorme quantidade de recursos humanos e também recursos na forma de armamentos que se transformam cada vez mais escassos. Além do mais, nós temos também agora uma guerra que vai para uma fase de congelamento. Essa fase de congelamento é importante, de modo que não há avanços significativos no território, e nós temos aí o uso de mísseis e drones de parte a parte, com o objetivo de destruição de infraestrutura das tropas inimigas. Agora, há um outro aspecto que se vislumbra no horizonte, que é justamente o inverno. À medida que o inverno chega no hemisfério norte, nós temos uma enorme dificuldade para a guerra, envolvendo os dois lados. Nós temos que o inverno paralisa, sobretudo, o avanço territorial militar, por causa do congelamento de certos rios na região,
por causa da dificuldade de avançar diante de nebrascas, de neve e assim por diante. Lembrando que estamos numa região de clima temperado, continental, no hemisfério norte, onde o inverno tende a ser bastante rigoroso e, consequentemente, dificultar bastante a vida da população civil em tempo de paz. No momento de guerra e nos frontes de guerra, certamente dificulta mais ainda. Então, por enquanto, nós teremos uma guerra estacionada, pelo que parece, congelada nestas regiões do limite do rio Dnipro, especialmente na fronteira sul ali da Ucrânia, naquela região de Kherson e também Zaporizhzhia, na região sudeste, e até o inverno passar. Pelo menos é o cenário que se desenha no atual momento, mesmo porque a Rússia não pretende avançar, pelo menos parece, de uma maneira significativa para dentro ainda mais do território da Ucrânia, em especial no contexto de inverno. O que a Rússia tentará fazer provavelmente será a destruição de infraestrutura, especialmente de geração de energia e transporte de gás para também energia no território ucraniano, bem como eletricidade e assim por diante, para dificultar mais ainda a capacidade de resistência da Ucrânia. Recentemente, nós tivemos, há poucos dias, o encontro virtual do G20 e nós tivemos que, após muitos anos em não participar do encontro, Putin participou e disse algumas coisas lamentando a postura dos demais países do G20. Vladimir Putin disse o seguinte: alguns colegas já disseram nos seus discursos que estão consternados com a contínua agressão russa na Ucrânia. Tá? Sim, claro, as ações militares são sempre uma tragédia para pessoas reais, famílias reais e para o país como um todo. E claro, devemos pensar em como parar esta tragédia, mas a propósito, a Rússia nunca recusou negociações de paz com a Ucrânia. Só que, apesar do Putin dizer isso, e depois ele vai dizer que quem começa a guerra é a Ucrânia, fazendo menção ao golpe de Estado na visão da Rússia em Kiev, lá em 2014 e assim por diante, depois os ataques feitos contra as populações russas no Donbass, em Luhansk e Donetsk, enfim. Por outro lado, a Ucrânia propõe, não é, a paz, em especial quando temos a cúpula na Arábia Saudita. Nós comentamos aqui, há os 10 pontos para a paz por parte do governo de Kiev, ali, do Zelensky. E um dos pontos é a volta ao status quo territorial anterior à guerra. Ou seja, a Ucrânia não está disposta a abrir mão do território perdido ao longo da guerra na região ali em fronteira com a Rússia. E isso envolve justamente as províncias as quais hoje a Rússia domina, basicamente Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e também a região de Kherson, além da Crimeia. Então nós estamos num impasse onde a Rússia, pelo que parece, não tem no atual momento condições militares, em termos de recursos militares, armamentos, enfim, para o avanço mais profundo no território da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia não sairá dos territórios já conquistados e vai manter ali a linha de frente. Por sua vez, a Ucrânia tem dificuldade de avançar palmo a palmo na sua contraofensiva contra a Rússia. O fato de nós termos uma nova guerra de grandes proporções entre Israel e Hamas faz com que também haja uma dificuldade gigantesca e adicional para a Ucrânia, porque parte de todo apoio norte-americano da Ucrânia para a Ucrânia acaba se direcionando para Israel no Oriente Médio. Então, a Ucrânia perdeu mais ainda com a questão geopolítica do Oriente Médio do que a Rússia, sem dúvida. Então aqui é mais um objetivo de termos uma atualização a respeito do que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia. No mais é isso, bons estudos. Mas antes, novamente, eu vou convidar você a fazer parte do nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Nós temos um curso com aulas gravadas, aulas ao vivo, são mentorias feitas toda semana a fim de que nós olhemos para o cenário da geopolítica internacional e observemos qual que é o principal momento, o que está acontecendo, as tensões, por exemplo, na Venezuela, ou mesmo a nova eleição aqui na Argentina e quais são as repercussões, ou ainda a eleição na Holanda, que levou ao poder um candidato ali compreendido como de direita e assim por diante, não é? São eventos importantes que nós toda semana vamos discutindo ali com os alunos a fim de compreender o que está acontecendo e quais são as mudanças geopolíticas do atual cenário. Então, conheça o nosso curso e aproveite a promoção de Black Friday até o dia 30 de novembro do corrente ano, 2023. No mais é isso, conforme dizia, sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal!